Oi, gente! Hoje a gente conversa sobre esse livro incrível chamado Childhood, da Tove Ditlevsen. E eu já tinha comentado sobre esse livro aqui, que eu fiquei maluca pra ler, quando eu li uma resenha sobre ele no The Guardian. E aí teve um dia que eu tava no Instagram e a Patti Smith postou que tinha lido ele. A Patti Smith, pra quem não sabe, é uma das minhas autoras preferidas. E eu já catei algumas indicações dela em relação a livros e sempre acertou. E com esse aqui não foi diferente, porque esse livro é maravilhoso. Childhood é o primeiro volume de uma trilogia que ficou conhecida como Trilogia de Copenhague, e essa trilogia é uma trilogia autobiográfica de autoria da dinamarquesa Tove Ditlevsen. Para quem não conhece, a Tove foi uma das maiores escritoras da Dinamarca, ela foi o expoente da literatura dinamarquesa do século XX, e aqui, como o nome diz, a gente fica sabendo um pouco da infância dela. Pesquisando um pouco sobre a Tove também, a gente descobre que ela teve uma vida bastante complicada. A infância dela foi bem difícil, ela tinha muitos problemas de relacionamento com a família. Na vida adulta, ela se vê envolvida com problemas em relação a vício em álcool e drogas, e aí ela tem alguns problemas de ordem psicológica também, que acabam a levando a ser internada diversas vezes ao longo da vida, até que em 1976 ela resolve tirar a própria vida. E o que a gente vê nesse livro aqui é uma menina que não se encaixa muito bem na vida que lhe foi apresentada. Parece que a infância dela foi feita para uma criança completamente diferente. A Tove é criada nesse bairro humilde de Copenhague que chama Vesterbro. Eu tenho certeza que não deve ser assim que se pronuncia, mas enfim, relevemos isso. E o livro se passa ao longo da década de 1920 e 1930, então a gente é apresentado à vizinhança que a Tove vive, que é uma vizinhança bem pobre. A família dela vive com dinheiro contado, o pai dela tem um emprego que não é muito estável. E é um mundo onde não se tem muita preocupação com a educação das crianças, porque ali naquela vizinhança a preocupação é que eles tenham uma educação básica só para que eles possam conseguir um trabalho minimamente qualificado e estável. Então eles acabam abandonando os estudos bastante cedo, que é o caso da própria Tove, e ela sempre gostou muito de ler. O pai dela tinha alguns livros em casa, ela fica lendo aqueles livros e acaba ficando fascinada pelo mundo dos livros, e ela sente no interior dela meio que uma voz, assim, um certo talento para escrita. Mas e até meio desesperador ver a situação dela, porque ela fica sentindo essa coisa dentro de si, mas ela não tem nem papel e caneta para escrever. E aí chega um momento que ela arruma esse papel e a caneta, fica com um caderninho para escrever as coisas dela, começa a escrever uns poemas, mas ela sempre anda com esses poemas muito próximos de si. Geralmente ela coloca entre a calça dela e a cintura para ficar preso ali e anda com ele para onde ela for, porque ela sabe que se os pais dela descobrirem que ela tá escrevendo poemas, ela provavelmente vai apanhar bastante, porque a educação, ela querer escrever, seria tido como algo fútil por eles, dado o contexto que eles viviam. E ela vive muito triste, porque ela não consegue conversar sobre isso com ninguém, ela não tem muitos amigos, os colegas da escola a veem como alguém super estranha, porque ela é a única pessoa que sempre tá andando com o livro, gosta muito de ler, gosta de falar sobre os escritores, e aí todo mundo acha aquilo muito esquisito. Ela até tem uma amiga ali na vizinhança, a Ruth, só que a diferença de personalidade delas é tão grande que elas vão tentando ali manter aquela amizade, mas chega um ponto, conforme elas vão crescendo, que elas veem que a diferença é grande demais para que elas possam se manter amigas, e aí a Tove volta para a solidão dela. E além desse ambiente externo desfavorável, né, que ela não consegue se identificar com ninguém, dentro de casa as coisas também são complicadas. Ela fala diversas vezes aqui que ela acha que a mãe dela não gosta dela. É uma relação bem complicada, mas dá pra ver que ela enxerga um pouco as razões desse comportamento estranho da mãe dela. Ela dá a entender que o casamento da mãe dela foi algo forçado. A gente vê que o relacionamento entre a mãe da Tove e o pai dela não é um relacionamento saudável, não é um relacionamento bonito, parece algo por obrigação, e a gente descobre que esse casamento aconteceu praticamente só porque a mãe da Tove acabou engravidando. E essa necessidade dela de escrever vai crescendo cada vez mais, até que um dia ela até chega a comentar isso com a família dela, e essa cena é bem marcante aqui no livro, eu queria até ler pra vocês. Eu vou traduzir agora, então não vai ficar uma coisa muito maravilhosa, mas começa assim. Lamentação. O que isso significa, pai? Eu achei essa expressão no Gorky e adorei. Ele pensou sobre isso por um bom tempo, enquanto acariciava as pontas levantadas do seu bigode. É um termo russo, ele disse então. Significa dor, miséria e tristeza. Gorky era um grande poeta. Eu disse felizmente, eu quero ser uma poeta também.
e imediatamente ele franziu a testa e disse severamente: "Não seja uma idiota. Uma garota não pode ser uma poeta." Ofendida e magoada, eu me retirei novamente enquanto minha mãe e Edwin, que é o irmão dela, riam muito da ideia maluca. Eu jurei nunca mais revelar meus sonhos para ninguém e mantive essa promessa ao longo de toda a minha infância. E aí, um pouco mais pra frente, ela fala: "Um dia eu vou escrever todas as palavras que fluem através de mim. Um dia, as pessoas lerão essas palavras em um livro e ficarão surpresas pelo fato de que, afinal de contas, uma garota pode ser uma poeta." Ela começa a escrever seus poemas com 10 anos e, gente, a solidão dessa menina é um negócio que dá um aperto do peito do leitor, assim, porque várias vezes ela relata esse anseio de ter alguém para conversar sobre os livros, sobre as coisas que ela queria fazer no futuro, e não tem ninguém com quem ela possa conversar sobre isso, e quando ela tenta fazer uma abertura com a família dela sobre esse sonho dela, é isso que ela ouve do próprio pai. E poucas são as memórias felizes da infância dela. Aqui, entre as memórias felizes mais marcantes, tem a avó que contava histórias para ela, cantava algumas cantigas de infância também. E aí eu não pude não deixar de lembrar do Gorky, porque esse livro aqui, a Tove inclusive declarou isso, que teve forte inspiração na trilogia também autobiográfica do Gorky, e eu já li, e quem já leu sabe que no Infância a avó do Gorky exerce uma importância bem significativa durante o livro, e isso aqui acontece um pouco com a Tove, mas a avó não aparece muito, porque depois ela vem a falecer, mas dá pra ver que ela é uma figura que tem bastante respeito por parte da Tove. E assim, gente, ela se inspirou no Gorky, eu já li o Gorky e eu amo aquele livro e, sinceramente, eu acho que esse aqui não fica muito atrás. Eu acho que a Tove conseguiu fazer jus à sua inspiração. E essa sensação de não pertencer ao ambiente que tá ao redor dela vai crescendo à medida que o livro avança e ela se vê cada vez mais distante da realidade que ela vive. E é muito triste, porque enquanto ela tá escrevendo os poemas, enquanto ela tá sonhando com as coisas que ela ainda quer escrever, ela olha pela janela e o que ela vê ao seu redor são meninas da idade dela já ficando grávida, vê os trabalhadores que descontam o seu sofrimento na bebida, enfim, um mundo muito hostil que era muito diferente daquilo que ela queria para a vida dela e uma perspectiva de vida que é totalmente diferente do que ela deseja, porque ali a expectativa para as meninas é que elas concluam o ensino básico, então não avancem muito, não cheguem nem a fazer mesmo o ensino médio, e aí já casem, tenham filhos e, se possível, com um trabalhador minimamente qualificado, que tenha um pouco de estabilidade e que, com muita sorte, não viva bêbado pelas ruas, conforme se vê muito na vizinhança dela. E ela considera como ponto final da infância dela justamente quando termina o ensino fundamental, quando ela tem 14 anos, porque por causa das condições econômicas da família dela, ela não consegue frequentar o ensino médio. E conforme eu mencionei no início do vídeo, eu amei esse livro. Tem só 99 páginas, então é bem curtinho, mas ela consegue dizer tanto aqui. E eu sempre admiro esses autores que conseguem colocar tanta coisa em páginas curtinhas, porque às vezes eu tenho a impressão de que se fosse pra eu escrever tudo que eu tenho pra dizer, eu ia fazer um volume imenso e prolixo, então eu fico realmente admirada quando os autores conseguem fazer algo tão magnífico em pouquinhas páginas como ela faz aqui. E é muito bonito ler esse relato da infância dela, que emerge essa forasteira, essa estrangeira na própria vida, e isso tudo acaba a levando a buscar o consolo nas palavras e a sonhar em ser uma poetisa, mesmo que isso não parecesse viável na realidade que ela vivia. E além da escrita lindíssima da Tove, sério, é um negócio assim maravilhoso, e é uma escrita simples, não é aquela escrita frufruzenta, mas ela consegue ser muito poética em toda essa simplicidade. E outra coisa que eu gostei muito aqui foi que me apresentou uma visão um pouco diferente de Copenhague, porque aqui no Brasil a gente tem a imagem da Dinamarca, né, e mais especificamente de Copenhague, como se fosse o paraíso, ainda mais quando a gente estuda em geografia o estado de bem-estar social dinamarquês, e aqui a gente vê que não é bem esse paraíso assim. Ela vive num bairro bastante humilde e em certo momento aqui ela relata que é tido como uma vergonha que alguém procure pelo auxílio
auxílio do Estado. Então, será que esse estado de bem-estar social abrange toda a população mesmo? Eu fiquei bem curiosa para pesquisar um pouco mais sobre, espero que ela fale mais sobre isso nos próximos volumes. E por fim, eu adoro ler as memórias de infância dos autores. Eu sou dessas pessoas que acredita que realmente a infância, o ambiente que a criança está inserida vai ser um grande determinante do que ela vai virar no futuro. E aqui, apesar dessa coisa tão poética que a Tove Ditlevsen tem, a gente vê já aqui alguns elementos que vão levar a essa vida adulta um pouco problemática de vício, de álcool e drogas, porque a gente vê aqui, infelizmente, algumas tendências de comportamento autodestrutivos que, conforme se verifica pela vida dela, realmente vão se concretizar futuramente. E agora é esperar pelos próximos 2 volumes. Eu comprei os 3 juntos na Amazon, mas o primeiro já tinha aqui no Brasil e aí os 2 outros não tinham, então tiveram que ser importados e estão com uma previsão maior para chegar. E isso aqui serviu de lição, mais uma vez, para eu aprender a esperar chegar tudo antes de começar a ler, né? Game of Thrones que eu digo, eu tenho que aprender a esperar a série inteira estar aqui em casa antes de começar a ler, porque agora só me resta sofrer em posição fetal enquanto eu espero os outros 2 volumes chegarem. Então, como eu disse, esses livros não vendem aqui no Brasil, dá pra conseguir importar pela Amazon, mas aí demora bastante e não tem tradução pro português. Ela foi, inclusive, traduzida recentemente pro inglês, afinal ela escreve em dinamarquês, e eu espero muito que isso incentive as editoras a procurarem traduzir mais livros dela, porque pelo que eu tô vendo, a recepção desses livros está sendo super positiva e eu queria muito ler mais coisas dela por aí, quem sabe alguma editora legal traga esses livros aqui também traduzidos para o português. E eu sei que agora vai lançar uma edição que tem os 3 volumes e uma edição só. E aí lança em janeiro, eu acho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dá pra já fazer a pré-venda pela Amazon. Tá meio caro, então se fosse vocês, acho que eu esperava um tempo depois do lançamento, que aí acho que dá uma barateada. Mas se vocês tiverem a oportunidade, por favor, leiam esse livro, porque vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E ativem o sininho para que vocês recebam a notificação assim que os vídeos novos aqui do canal forem ao ar. Até o próximo vídeo, tchau!